Nós vamos iniciar uma roda de conversa. Como é uma roda de conversa, todos vocês podem participar, com certeza. Nós vamos abrir para perguntas, né? Nós temos os três aqui para nos auxiliar nas respostas, obviamente. E é impressionante quando a gente pensa no tema, né, do nosso congresso, do nosso encontro espírita, que é a questão da integralidade do ser, né, como que cada um a seu modo, né, trouxe essa visão dessa integralidade do ser. Se a gente pensa que saúde é a real conexão, né, e isso a gente tem muito claro, a Meng, né, a gente tem aqui em Minas a Meng com livros, e a gente tem um livro muito interessante da saúde integral, que vai falar exatamente disso, que saúde é a real e verdadeira conexão criatura e criador, né? Então, cada um a seu modo, né, veio trazendo exatamente essa reconexão. A Ana, né, trazendo para a gente essa questão da criança interior, do auto-perdão, né, dessa importância da gente se reconectar com as inúmeras facetas, não só dessa atual existência, mas de outras, né, essa continuidade de uma construção da inteireza, né, como ela falou da questão de sermos inteiros. Isso é uma busca ao longo aí de uma série de existências, né? E aí vem o Lacordaire falando do pássaro, né? Se é o pássaro, se a gente confia nas asas ou no galho, que é exatamente essa autorresponsabilização, esse autodomínio, né? Como que a gente se cura. E o Lacordaire agora trazendo para a gente, através aí de uma passagem bíblica do Antigo Testamento, novamente essa questão da gente conseguir se haver com o nosso eu interior, né? A gente se libertar, a gente conseguir encontrar de fato esse reino de Deus. Então, cada um ao seu modo, cada um, né, trouxe essa questão da reconexão nossa enquanto criatura com criadores, com o Criador. E que bom, né, que nós temos a doutrina espírita para nos auxiliar nessa travessia de tantas e tantas existências, de tantas e tantas reencarnações. Alguma pergunta já para a gente poder já passar, né, para a gente já começar? Vocês podem fazer perguntas específicas para cada um, né, ou para o grupo como um todo. Porque quando não foi referenciada nenhum dos três, então sintam-se à vontade. Porque quando estamos nos aproximando da espiritualidade e caridade, somos atacados o tempo todo por conhecidos e desconhecidos, até na casa espírita. Na verdade, quando ocorre dentro de nós os anseios de mudança, é muito natural que haja uma reação contrária naqueles que estão em torno de nós e até dentro de nós. Nós temos um texto muito interessante de Irmão X, no livro Pontos e Contos, chamado Natal Simbólico, que ele fala que quando o Cristo vai nascer, Herodes se arma para matar a criança. Essa imagem de um rei que tenta matar a criança que lhe ameaça é a imagem paralela que a gente pode fazer daquilo que está em torno de nós e que promove esse desconforto em função das nossas transformações. Então, muitas vezes, quando a gente inicia um mecanismo de transformação, aqueles que estão à nossa volta sentem que estão perdendo espaço diante das nossas novas prioridades. Mas quer dizer que agora você só quer isso? Agora você não vai mais conosco? Quer dizer que agora você não vai mais participar com a gente? E isso acaba sendo um processo de desgaste, principalmente dentro do ambiente familiar.
Então, quando isso acontecer, analisemos de maneira muito profunda se realmente o objetivo do Cristo é que essa família se separe. Porque se para que a gente siga o bem, eu tiver que fazer uma rachadura na família e tiver que romper com os meus familiares, talvez eu esteja vivendo uma coisa estranha. Se os meus familiares não possuem uma conduta nitidamente contrária, que colide de maneira frontal com o Evangelho, não faça força desnecessária, componha com eles. De que adianta você dizer, não, eu não vou porque eu tenho um outro objetivo espiritual maior. A gente tem que ter habilidade. Se essa minha decisão vai criar uma rachadura no meu lar, não faça, recua. Se não vai criar rachadura, tudo bem, diz, olha, eu vou precisar ir, você vai? Não, então vá. Está tudo bem, não tem problema, então vá. Dedique-se, faça. E quando você não estiver na tarefa, entregue-se à sua família. Não se tranque no seu quarto, não fique isolado. Devolva afeto para quem deu afeto. Fui para um evento e os meus familiares disseram, não, você pode ir, fica tranquilo que a gente cuida. Então, quando você voltar, cuide deles de volta, retroalimente o círculo do afeto. Agora, se você diz assim, eu vou para o evento, e a família diz, eu acho que não, você não vai. Diz, não, mas eu vou porque é meu ideal superior e eu vou, e a pessoa se arma de ir. A Ana que sabe dessa história, né, Ana Mírtia? Da criatura que sai, a roupa rasgada, o cílio postiço fica de um lado, quebra o sapato, mas ela vai, e a família desesperada que ela fique, porque é 80 anos da mãe dela, e ela vai de todo jeito. Nós estamos criando uma ruptura em família. Então, se existe conflito, recua. O que foi que Jesus sugeriu a Joana de Cusa? Se é verdade que tu me amas, volta e serve teu marido, cuida dele, faz isso, te dedica aos teus e desenvolve nesse mecanismo o teu processo de crescimento espiritual. Se a minha movimentação doutrinária cria conflito dentro de casa, repense, veja o que você pode fazer para compor. Se ela não cria, vá, mas quando voltar, compense, não se isole, entregue mais amor, entregue mais afeto, para que, por exemplo, seu marido ou sua mulher diga assim, essa doutrina espírita está fazendo bem para ele, ó, o bicho está voltando cada vez melhor, então é melhor eu deixar ele ir, porque cada vez que ele vem melhorzinho. Então deixa ele ir. Mas se eu vou para lá e eu volto cada vez mais estúpido, chegando em casa, é um absurdo, vocês estão todos perturbados, estão todos obsidiados, isso é melhor ele não ir, porque quanto mais ele vai, mais perturbado ele fica. Então entenda que a gente tem que ir para se tornar melhor. Se por algum motivo isso não está acontecendo, analise o que pode estar acontecendo, porque a nossa expectativa é de que o bem faça bem, que o bem não faça mal. Como o nosso tempo não é muito grande, né? O tempo é restrito, nós gostaríamos de solicitar que as perguntas fossem bem direcionadas ao tema que foi trabalhado agora pela manhã, né? A integralidade do ser, as palestras de cada um em específico, para a gente não fugir muito da temática. Tem duas perguntas para a Ana, né? Eu vou fazer as duas, porque elas são bem semelhantes. Quando você apaga totalmente sua infância, como tratar sua criança interior se você não se recorda de quase nada? A outra é bem semelhante. Para a Ana, hoje me despertou um sentimento profundo que tem algo relevante e que não me lembro mesmo da minha infância. Você pode indicar algum caminho para encontrar? E aí ela cita, né, a pessoa cita que já faz acompanhamento com terapia, a TCC, terapia cognitiva comportamental. Tá ligado aqui? Vocês me ouvem bem, né? O fato de você não se lembrar da sua infância não quer dizer que não está atuando, né?
eu digo mais, justamente porque você não está lembrando, aí mesmo que a atuação é alta, que você não faz nem ligação com o que te aconteceu. Então você precisa de ajuda. E uma maneira de você se ajudar, mesmo que você procure uma ajuda externa, é você perceber que momentos, que tipo de comportamento você tem, que é desproporcional ao acontecimento e que é repetido. Um acontecimento desproporcional significa que você não está regulando mais a expressão dele, ele está te ultrapassando. Então, ele está vindo de lugares inconscientes seus. Inconscientes é que você está distraído deles, você não tem conexão com isso. Isso pode ser dessa vida? Pode. Pode ser de outra vida? Pode. Isso é o de menos importante. O importante é que existe e que isso está te gerando comportamentos que não estão adequados com a vida que você está levando. Então, quando você começar a prestar atenção em você, porque, gente, toda cura começa com um ato de atenção para consigo mesmo. Então, você começa, registra no seu celular. Hoje eu gritei muito, aí no outro dia, hoje eu gritei também, no outro dia, gritei também. Opa, o que é que a minha alma está precisando, que eu estou gritando tanto assim? O que é que eu estou achando que não estão me ouvindo, que eu estou gritando tanto assim? Então, você vai fazendo, como um detetive faz, procurando pistas. Não tem problema que você não pense, não lembre qual foi a imagem que deu origem a isso. O mais importante é você se curar. Então, a gente precisa de um trabalho de tanta compaixão para consigo mesmo, sabe? Porque se a gente está precisando gritar, esses gritos são velhos. E a gente está procurando alguém que ouça. Quem é que deveria estar ouvindo esses seus gritos? Quem que está surdo para você? E você vai se perguntando isso, vai registrando isso. E tem uma outra coisa importante, quando a gente começa esse processo de cura da alma, a gente não está sozinho não. Seu espírito protetor está juntinho de você e pode te ajudar durante o sono, as lembranças necessárias ao seu amadurecimento. Eu, quando comecei no espiritismo, eu achava que quando a gente desencarnasse, a gente ia lembrar tudo. Tipo assim, vai aparecer um super filme holográfico de tudo que aconteceu na minha vida. Aí eu li o livro, voltei, nosso grupo lá da mocidade e tal, e eu vi assim, nossa, não é nada disso. Não é assim, a gente lembra a revelia de si mesmo, não, a gente lembra o que a gente consegue lembrar. Terapia de vida passada é a mesma coisa. Você lembra o que consegue lembrar, o que você tem condições emocionais de lembrar. Porque de que serviria você lembrar o que você não tem aporte? É para quem essa lembrança? Então, à medida que você vai se abrindo para se curar, você vai começar a se lembrar. Não se preocupe em lembrar detalhes, você só precisa de conexão consigo. Então, tenha atitudes de atenção para consigo, meditações, orações, anotações, registros. Faça perguntas para sua família, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, para os seus irmãos. Você lembra isso? Você lembra aquilo? Como é que eu era quando eu era menina? Eu era chorona? Como é que eu era? E assim você vai se lembrando de quem você é. Não tome nada como verdade, porque as pessoas também têm as suas versões. Mas são informações que você vai ter uma maneira boa de contar uma história a seu respeito. Nós temos duas perguntas relativas à questão do contexto familiar. Se estamos na família, no contexto na vida que precisamos para evoluir, isso não tornaria ainda mais desafiante não manifestar essa energia repulsiva? Ou isso não dificultaria sair desse comportamento regressivo? Hoje vemos tantos conflitos familiares, qual seria a nossa postura para não envolvermos, sendo que somos envolvidos e entramos em agonia íntima? O Espírito Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela coloca que a família ela é a célula máter da sociedade. Então é na família, ela é um laboratório divino. E ela diz mais: a família é uma conquista sociológica, antropológica, psicológica e espiritual. Então a família ela muda de configuração, mas nunca vai deixar de existir. E é muito importante, associando agora
a própria exposição que nós ouvimos da nossa Ana, e na reflexão dentro do autoconhecimento, tudo na vida é texto e contexto. Muitas vezes nós estamos baseados num texto, mas qual foi o contexto? Por exemplo, a mulher carente afetivamente, quando ela ia ser apedrejada, é questionado Jesus: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério, diz a lei que devemos apedrejá-la. Isso é texto. Jesus nos ajuda a ver o contexto. O contexto muda, porque entra a intencionalidade, entra o nível de conhecimento. Então, quando, por exemplo, uma pessoa que faz um aborto, qual é o contexto da situação? Então, nós vamos perceber que a importância que tem quando nós trazemos para as reflexões da doutrina espírita, nós saímos do campo de certo e errado, porque certo e errado é territorial, é cultural. No parâmetro que a doutrina espírita nos oferece, é dentro das leis e das virtudes. Isso é amoroso? Isso é caridoso? Isso é justo? Então, se não houver essa com sintonia, é preferível que nós busquemos uma outra alternativa. Vamos citar um exemplo prático. Tivemos a oportunidade, na área profissional, uma companheira dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui porque eu quero ajuda, porque minha mãe está com câncer, e eu tenho uma dificuldade muito grande com a minha mãe, e eu sou a única filha, e de formas que a minha mãe, ela não gosta de mim, e minha mãe nem quis me amamentar. E colocou que realmente ela tinha muita dificuldade de afetividade com a mãe. E quando nós buscamos na terapia fazer o contexto, de onde você tirou que a sua mãe não gosta de você, que nem quis te amamentar? Não, minha avó, ela dizia isso para mim. E ela foi e disse: mas você já conversou isso com a sua mãe? Não, porque eu não quis magoá-la. Mas agora eu estou com dificuldade, eu sinto uma repulsa pela minha mãe. Eu disse: olha, veja, converse com a sua mãe. Começa conversando o seguinte: mãe, como é que foi meu nascimento? Se tem álbum de fotografia, pergunta: mãe, a senhora tem fotografia minha quando era criança? E aí nós vamos perceber o quanto é importante nós estarmos flexibilizando numa relação a dois. Quem tem mais dá para quem tem menos. É uma lei da física. Então, se você tem mais conhecimento, mais compreensão, é fundamental que você busque se colocar numa postura de servir, de se humildar. E foi o que ela fez. Mãe, a senhora tem fotografia? Ela disse: tem, minha filha, eu tenho um álbum que eu guardo para você há muito tempo. E ela começou a olhar. E depois ela disse: mãe, como é que foi a minha gestação? A mãe foi e disse: olha, minha filha, nos últimos meses foi muito desafiador. Quando já estava por 7º, 8º mês, eu fiquei um período de cama, porque eu poderia lhe abortar, e a ponto que quando você nasceu, eu não pude lhe amamentar, porque eu tomava um remédio, e o médico disse que se eu fosse lhe amamentar, iria trazer para você uma série de complicações neurológicas. Isso me doeu muito. Ela começou a chorar. Aí a mãe foi e perguntou: o que foi, minha filha? Eu falei: não, mãe, uma saudade, uma gratidão pela senhora. E naquele momento ela se abraçou. Eu falei: posso dar um abraço? A mãe também começou a chorar. Eu falei: o que foi, minha filha? Que foi, mãe? Minha filha, a primeira vez que você me abraça espontaneamente. Você pode fazer isso de outras vezes? Então nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos presos a determinados contextos, certo? Sem aprofundar. E numa relação familiar, ninguém caiu de paraquedas na família que está onde está. Nossos pais deram o que eles tinham para dar. Então é muito importante que nós, se não tivermos a afetividade, porque a afetividade é um espaço de relacionamento, nós vamos desenvolver a afetividade da gratidão. E na gratidão, como dizia Pedro, o amor cobre a multidão de pecados.
Tem mais uma pergunta aqui. Como começar a interagir com pessoa que precisa de espiritualidade? A primeira coisa que a gente precisa saber é quem é esta pessoa que precisa de espiritualidade. Porque se essa pessoa que precisa de espiritualidade for meu colega de trabalho, meu chefe, meu vizinho, ele vai achar lá quem vai cuidar dele. Eu não tenho responsabilidade direta de espiritualizar pessoas que em princípio não fazem parte do meu círculo mais interno. Eu vou ajudar todo mundo que eu puder, mas eu não tenho que me responsabilizar pela espiritualização de pessoas que não estão no meu contexto. Senão daqui a pouco eu vou ficar desesperado, porque na rua de cima tem uma pessoa lá que não acredita em Deus. Não, eu tenho que ir lá, é meu papel. Como assim meu papel? O meu papel é diante daquilo que a vida, de maneira mais direta, nos trouxe. Nós temos um papel na sociedade para levar uma mensagem, sim, mas eu não tenho que me afligir por isso. A circunstância muda quando nós estamos diante de contextos que são familiares, principalmente os chamados laços consanguíneos. O que são laços consanguíneos? São laços de sangue, são laços que não se desfazem durante a existência. Não existe durante a existência ex-mãe, ex-pai, esse aqui é meu ex-neto, meu ex-filho. Não tem. Então são laços consanguíneos. Marido tem, tá? Tem ex-marido, Mas os laços consanguíneos são aqueles que vão para toda a existência. Se eu tenho alguém que pertence ao meu vínculo de laços consanguíneos, eu tenho uma responsabilidade maior com esse indivíduo. Por quê? Porque a própria lei da reencarnação está apontando a minha vinculação com esse indivíduo. Porém, conforme a questão 583 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos: se os pais fizerem tudo para fazer o filho enveredar pelo caminho do bem, e os filhos não enveredarem, os pais são responsáveis pelo desvio do filho? Sim ou não? Muito bem. Não é. Só que ele tem que ter feito tudo para educar o filho. Se ele disser assim, olha, esse menino está com 12 anos, ele é incorrigível, vou largar de mão, ele assume parcela de responsabilidade, porque ele não executou tudo o que poderia. O nosso papel é empreender o que puder, fazer o que a gente puder para que o outro desperte. Mas observemos nós que Jesus nunca contou a parábola do colhedor, ele só contou a parábola do semeador, porque o nosso papel é só semear. Joga na beira do caminho, joga na pedra, sem a responsabilidade de que eu tenho que fazer brotar, crescer e frutificar. Isso não é meu papel. O meu papel é semear. E semear sem expectativa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Ali os Espíritos dizem que se o outro não corresponde, não desista dele. Continue fazendo, porque você não pode desistir de você. Eu não desisto do outro, não é por conta do outro. Eu não desisto do outro, porque desistir do outro é desistir de mim mesmo. De dizer assim, eu não estou nem aí. O nosso amor tem que ser incondicional. Então, quando nós chegamos nesta condição, em que nós temos alguém que não corresponde às nossas expectativas de semeadura, a nossa questão não é que ele se transforme, é que eu me transforme. Que o meu amor seja incondicional, vou continuar fazendo. Mas ele não corresponde. Problema dele. O meu problema é me curar da minha indiferença. Como dizia aquele filósofo Zezé de Camargo, é esta sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Então, é essa indiferença nossa que a gente tem que vencer. Nós temos, lá no Mato Grosso também toca. Tem. Lá tem, claro, Mato Grosso, vizinho de Rondônia, como que não? Então, resultado,
Eu tenho que vencer a mim mesmo, a minha pequenez, a minha fragilidade. Se ele não corresponde, aí é uma questão dele. Os pais vão ser responsabilizados se desistirem do outro. E lá no item 19 diz, não desista. Porque se você desistir, você desacelera a evolução dele. E você não desistindo, você impulsiona ele, porque ele não vai encontrar justificativas para a não correspondência pelo investimento que foi feito. Então, respondendo aí a pergunta do que fazer, faça o que você puder e não espere nada. O nosso papel não é esperar retorno, o nosso papel é só fazer para que nós nos libertemos e nos tornemos pessoas melhores. O outro é o outro. Sim. Sem querer, o Jorge já respondeu a próxima pergunta, que é exatamente dessa autorresponsabilização, né? Tanto que o Lacordaire falou da autorresponsabilização, do autodomínio, que é uma pergunta referente também ao contexto familiar, mas mais conjugal. Como podemos terminar um casamento que nos deixe infeliz e doente se a pessoa se recusa a mudar? Eu acho que o Jorge deixou claro, né? Que apesar de todas as questões familiares, dos nossos laços, né? Eu acho que o trio aqui deixou muito claro, cada um a seu modo, né? Cada um na sua explanação, deixou claro a nossa responsabilização, né? A nossa responsabilização com o nosso percurso, né? Com a nossa evolução, com as nossas mudanças. Então eu acho que fica claro, né? Que como acabou de dizer o Jorge, a gente tem que semear, né? O laço de casamento, principalmente o primeiro casamento, porque a gente tem uma coleção, né, gente? O primeiro casamento, ele vem muito encharcado das necessidades da nossa criança interior, mais do que a gente possa pensar. Se esse casamento, se essa relação amadurece os dois, significa que essas necessidades da criança interior já podem encontrar um bom lugar e eu, então, tenho uma relação mais duradoura, com poucas lesões, e a gente continua crescendo e é ótimo. Mas se esse casamento, eu não amadureço nele, pelo contrário, é uma relação que a gente adoece, que a gente maltrata o outro maltrata, a pergunta não é, o que eu faço para separar? É porque, o que te faz ficar? E o que te faz ficar, provavelmente, são necessidades da sua menina, do seu menino, que de alguma forma, nessa relação, você se sente atendido. Mas a sua parte adulta já entendeu que aquilo não está bom. Então, essa ambivalência não deixa nem você ficar direito, nem você ir embora direito. Você fica no meio do caminho, que é horrível esse meio do caminho. Que nem você está inteiro, entregue, tentando melhorar aquela relação, e nem você sai para se libertar e fazer novos movimentos. Você vai cronificando o que está ruim. Porque toda relação que tem adoecimento, toda relação que tem comportamentos lesivos, ela tem uma coisa que nos confunde, que é a oscilação de comportamento. Uma oscilação de comportamento. Então, tem um dia que é muito legal e outro dia que é muito ruim. Um dia que é legal, um dia que é ruim. Então, essa oscilação me atrapalha a entender, eu estou mal ou eu estou bem nessa relação? Porque quando eu vejo que está muito ruim, vou-me embora, aí vem um comportamento bom, aí você, não, que deve estar maluca. Não, está ótima essa relação. Aí você fica bem, daqui a pouco, pronto, vem uma reação totalmente diferente, aí você fica, não, está vendo? Eu tenho que ir embora mesmo. Aí quando você está pronto para ir, aí vem uma coisa boa. Então, essa oscilação, que nos deixa com uma grande ambivalência, cria uma distância entre o adulto que somos e as necessidades da nossa criança que estão ali. Por favor, cuida de mim. Então, ficamos em casamentos, não só casamento, viu? Empregos, trabalhos lesivos e qualquer outro tipo de relação do mundo, em busca daquelas necessidades que eu coloquei aqui, em busca de segurança, em busca de proteção, em busca de amor incondicional, em busca de afeto exclusivo. Isso são necessidades da sua criança. Quem tem que cuidar disso é você, não é seu par, não é seu emprego, não é o governo federal, não é o presidente da República, é você.
É você que tem que começar esse processo de amorização. O nome disso é amor próprio. O nome disso é desenvolvimento da autoestima. Porque enquanto eu delego isso, alguém tem que fazer isso para mim, eu estou criando laços de dependência que atravessa reencarnações. Eu vou para outra encarnação com essa dependência pendurada na minha mochila. E aí a gente se relaciona de novo com aquela relação lesiva, embolado nessas relações lesivas, sem conseguir se libertar. E é por isso que a gente fala tanto de perdão. Perdão não é uma coisa altruísta, eu sou legal pra caramba que eu perdoo, eu sou superior que eu perdoo. Não é nada disso, isso é um equívoco dos mais difíceis que a gente tem para desfazer no movimento espírita. O processo de perdão é um processo de autolibertação, é outra parada. É para você se desenlaçar do que você toxicamente construiu no seu coração e no do outro. Quando você entende isso, você dá um salto de qualidade. Isso é regeneração já. Então, é uma decisão, gente. Se curar é uma decisão. E quem colocou aquela pergunta, por que quando a gente começa a melhorar, começa a vir um monte de coisa contra? É assim mesmo que é. Todo processo de crescimento, a gente vai ter forças contrárias, do mesmo tamanho que você envidou esforços para crescer. Entra no mar para você ver. Quando você faz um movimento dentro do mar, vem uma água contrária do mesmo processo. Isso vou estudar na física, é a lei do empuxo, sei lá o quê, não é? Então é isso, você começa a fazer mudanças na sua família, incomoda todo mundo mesmo. Porque quando a gente se relaciona toxicamente ou não, nós criamos laços do mesmo tom. Quando você começa a fazer uma diferenciação, necessariamente você obriga esse a se mexer, porque você não contracena mais com os gritos. Você não contracena mais com o que é equivocado. Você agora silencia, você agora medita, você agora faz oração, você agora faz culto no lar. Você está fazendo, está propondo um jeito novo de se relacionar. Para esse outro poder se mover e querer se relacionar com você nesse tom, pode ser que ele queira, pode ser que ele não. Enquanto incomodar, ele vai querer que você mantenha o jeito anterior. Porque no jeito anterior ele se reconhece. Porque nós criamos identidades com as relações que a gente estabelece. Então, eu não posso querer que o outro mude, mas eu posso mudar e posso começar a instaurar movimentos novos. Tenta ser vegetariano numa casa de churrasco para você ver. Começa a fazer churrasco de berinjela para você ver a confusão que vai dar. Não é? Então, qualquer mudança... E só você come, está tudo bem, deixa o povo comer, está tudo bem. Mas o outro vai dizer que é absurdo, vai te dar aula de churrasco, e está tudo certo. É só você deixar o outro ser como ele é, mas assume a responsabilidade de você ser como você decide ser. Eu ia comentar, mas eu queria só dar uma eu queria só deixar uma referência para quem estiver em busca dessa resposta. Livro da Esperança, capítulo 76, chama-se Uniões de Prova. E lá ele traz algumas orientações sobre essa questão de ir, não ir, vai, não vai, vai, não vai. Inclusive aborda nessas uniões de prova, Tereza, demissão, relações familiares, relações de trabalho, aborda de maneira mais larga todas essas questões. E ele termina esta mensagem no último parágrafo dizendo o seguinte: Emmanuel comenta: se toda vez que você for tentar sair de uma relação, você sentir que você não fez tudo o que poderia ter feito para salvá-la, não saia. Primeiro realize tudo que você puder para que a consciência não cobre você na hora que você tomar a decisão. Porque se você no primeiro embate toma a decisão de sair, amanhã a consciência vai dizer: você não fez o que poderia ter feito. Você procurou o diálogo, você procurou uma terapia, você procurou... Então, não. Então, procure primeiro esgotar todas as possibilidades no seu leque de opções, né? E aí sim você, em cima disso, tomar uma decisão mais acertada, quando disser: eu já tomei
todas as providências que eu poderia para tentar salvar a relação, para que a consciência não nos acuse numa manhã. Pode. Gibran Khalil Gibran, ele coloca que ninguém é de ninguém. Em qualquer interrelacionamento, o que emperra o interrelacionamento, primeiro, são as nossas questões intrapessoais. Nós projetamos no outro. E isso reflete muito também na relação pais e filhos, no casamento. Também Gibran Khalil Gibran coloca no livro Profeta: mãe, teu filho não é teu filho. Vem através de você, mas não de você. Ele é filho da ânsia da vida por si mesmo. Você o emprestou um invólucro, mas não lhe deu a vida. Mostrando o convite ao desprendimento. Porque desprendimento não é desprezo. O desprendimento é fruto da autoconfiança. É fruto do autoconhecimento. É o exemplo da metáfora lá do pássaro, né? Quando o pássaro assenta no galho, ele está confiando no galho ou na capacidade de voar? A capacidade de voar. E só existe um galho? Não. Só existe uma árvore? Não. Então nunca vai nos faltar ajuda por parte do universo. Então não tem ninguém abandonado perante Deus. E na relação conjugal, é mais ou menos assim, é lua e terra. A lua tem a órbita dela, a terra tem a órbita dela. A lua interfere na germinação da semente, no nosso fluxo sanguíneo, no controle das marés. Também toda relação a dois, um interfere no outro. Aí a importância de nós estarmos nos autoconscientizando da nossa responsabilidade. A maioria de nós, aqueles que temos um conflito na área do casamento, nós confundimos o casamento com qualidade de vida da relação. Casamento é completamente diferente de relacionamento. Casamento é uma instituição, é uma sociedade. Agora, a forma como eu vou me interagir dentro dessa sociedade passa primeiro por nós mesmos. Eu nunca vi casais separar por antipatia. Eu já vi separar por simpatia. Por quê? Um quer brigar com o outro. Não tem, lá no Mato Grosso tem um ditado: dois bicudos não se bem. Então os dois bicudos. Então fica na relação quem é o errado. E um fica julgando para o outro. A questão é o seguinte: o que é o melhor para nós? Porque numa caminhada a dois, ela é desafiadora. Daí então, em vez de competir, é compartilhar. E ninguém está com quem está por acaso. Por isso que às vezes nós vamos ver pessoas que têm 20, 30 anos casados, mas vive só reclamando e lamentando. Quem queixa, quem lamenta, não quer mudança. Ele tem um prazer, e é um prazer doentio, de ficar queixando, lamentando, uma forma de não se autoassumir. O fato é que nas nossas inter-relações passa primeiro por nós. Queria acrescentar aqui, gente, ele fala bem demais, né, gente? Eu queria falar sobre amor incondicional, que quando ela já falou sobre amor, eu acho que também amor incondicional é outra coisa que a gente complica. Amor incondicional é quando eu não coloco condições do seu comportamento para eu manifestar o que eu sinto. Isso é que é amor incondicional. Porque, assim, a primeira coisa que a gente faz quando o outro se comporta diferente do que eu quero, eu retiro meu amor da parada. Então, isso vale para você e seus filhos, você e seu par, você e seus amigos. Por que a gente suprime o que a gente sente? Porque o outro não se comportou como eu quero. E ainda tem mais uma coisa doida, a gente não avisa para esse outro que esse comportamento não está legal para mim e que eu vou tirar meu amor, entendeu? Então, não só a gente não comunica, como é um comportamento estranho, porque eu amo. Mas o que é importante do amor incondicional não quer dizer que eu fico numa relação me maltratando, isso é uma outra coisa. Eu já contei em várias palestras aqui, uma história que eu escutei o André Trigueiro contar e que eu amo, eu adoro essa história dele. Que ele foi fazer uma reportagem numa região perigosa lá do Rio de Janeiro, do uso de drogas, e tem um lugar que você não pode passar. Você tem, no máximo pode fazer determinado limite. E ele, como repórter, tentou ultrapassar esse limite e não pôde. E aí o pessoal lá do comando X disse para ele: não está aqui, você não pode passar. Aí ele ficou esperando.
e viu uma mulher. Começou a conversar com ela e descobriu que ela era mãe de um jovem que ia nessa região fazer uso de drogas. Ele começou a conversar e olha que interessante ela. Todos os dias ela vai. Tem dias que ela consegue ver o filho, tem dias que não. Mas todo dia ela vai. Então ela não retira o amor. E aí olha que interessante. E aí ele pergunta assim, mas e o que acontece quando você encontra seu filho? Eu digo a ele, meu filho, vamos lá em casa tomar um banho, eu fiz um feijão fresco. Depois você volta, meu filho. Mas vem comer um feijão lá em casa, meu filho. Tem o temperinho que você curte. Vem tomar uma camisa fresca, boa. Você toma um banhozinho, come um feijãozinho, descansa, depois você volta. No outro dia, tem vezes que ele aceita meu convite. Tem vezes que eu ofereço e ele não vem comigo. Mas no outro dia eu volto. Às vezes eu encontro com ele, às vezes não. Veja, uma mulher sábia, que pratica o amor incondicional. O amor dela, ela sustenta, ela mantém. Ele vem ou não. E tu não diz assim, irmão, já que você usa drogas, então sabe de uma coisa, eu não te amo mais, tchau, a gente não se vê, problema seu, você escolheu esse caminho, eu não concordo com ele, e relações cortadas. Mas ela tem condições, porque você também precisa ver se você tem condições de sustentar o afeto, porque o afeto precisa de duas coisas importantes, nutrição e sustentação. Então eu posso amar e não ter condições de sustentar isso. Ela, essa mulher, ela escolheu esse caminho. Então a gente precisa pensar, será que eu retiro o meu afeto quando o outro não se comporta como eu quero?